Então, muito bom dia a todos. Agradeço a presença das senhoras e dos senhores jornalistas para esta conferência de imprensa que faz um balanço do ponto de vista do Parlamento como um todo, da atividade realizada nesta primeira sessão legislativa. A sessão legislativa tecnicamente vai até o dia 15 de setembro, mas para efeitos de comunicação pública é habitual fazermos este ponto da situação antes de entrarmos em férias parlamentares. Esta sessão legislativa farei uma pequena apresentação e depois colocar-me-ei ao vosso dispor para as questões que entendam colocar. Focar-me-ei sobre algumas características da composição parlamentar nesta legislatura e depois focar-me-ei também na atividade da Assembleia. E dizia que esta sessão legislativa é excepcionalmente longa, visto que vai de abril de 2022, tecnicamente de 29 de março de 2022 a 14 de setembro de 2023, o que, grosso modo, significa ano e meio, 18 meses de sessão legislativa. O primeiro elemento que queria valorizar, do ponto de vista da composição do Parlamento, é que nós temos feito um caminho consistente desde a aprovação da Lei da Paridade em 2006, no sentido de termos um Parlamento cada vez menos desigual relativamente à representação por géneros. No início desta legislatura, as mulheres deputadas representavam 39% do total, com as substituições que, entretanto, se fizeram. O valor atual está nos 36%, 36% dos deputados da Assembleia da República em efetividade de funções a esta data são mulheres. Queria também recordar que o Parlamento se organiza de duas grandes formas. Em primeiro lugar, por grupos políticos. A composição do Parlamento, segundo os grupos políticos, é conhecida, foi aquela que foi determinada pelas eleições legislativas de 2022. A segunda grande forma de organização do Parlamento é em comissões parlamentares, permanentes ou eventuais. Nós temos 14 comissões permanentes nesta legislatura, da primeira, a Comissão de Assuntos Constitucionais, a 14ª, a Comissão da Transparência e do Estatuto dos Deputados. Tivemos duas comissões eventuais funcionando nesta sessão legislativa, logo na entrada dela a Comissão de Verificação de Poderes, e temos em curso a Comissão Eventual para a Revisão Constitucional. E esta sessão legislativa teve também uma comissão parlamentar de inquérito, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política da TAP. Queria chamar a atenção para que as comissões se organizam, por sua vez, também muito em grupos de trabalho e subcomissões, e do ponto de vista designadamente do trabalho de apreciação na especialidade dos diplomas, mas também do ponto de vista, por exemplo, do acolhimento das petições e dos peticionários à Assembleia da República, o funcionamento em subcomissões e grupos de trabalho é muito importante. Um indicador disso é dado por estes três círculos que comparam o funcionamento da Assembleia em plenário e em comissão, usando como indicador o número de horas despendidas. E como podem reparar, a grande maioria do tempo de trabalho de deputados no Parlamento faz-se em sede de comissão parlamentar, o plenário sendo reservado aos grandes debates políticos e às apreciações na generalidade e depois em votação final global nas iniciativas legislativas. Quanto à minha própria atividade enquanto Presidente da Assembleia da República, estão ali elencadas as tarefas, quer do ponto de vista, digamos que interno ao Parlamento, a presidência das sessões plenárias, da Comissão Permanente, da Conferência de Líderes e da Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, que são ambas, estas últimas, instrumentos muito importantes de apoio e de consulta ao Presidente da Assembleia da República. A Conferência de Líderes reuniu mais do que a cadência habitual
mensual de uma vez por quinzena e a Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, se descontarmos os meses de férias, de interrupção dos trabalhos parlamentares, reuniu a cadência bimestral, uma vez em cada 2 meses. Para além, dizia, dessas tarefas internas, queria relevar tarefas que, na minha condição de representante do Parlamento como um todo, desenvolvo quer nos contactos com entidades internacionais, quer as entidades internacionais que nos visitam. Foram 73 as audiências concedidas a chefes de Estado, primeiros-ministros ou ministros dos negócios estrangeiros de países com os quais temos relações, incluindo várias sessões de boas-vindas a presidentes que realizavam visitas de Estado a Portugal, quer também no que diz respeito à participação em iniciativas internacionais, de que falarei um pouco mais à frente. Também importante do ponto de vista da representação do Parlamento como tal por parte do seu Presidente é a participação em iniciativas que se realizam fora das portas parlamentares, em território nacional. Foram 110 ao longo desta sessão legislativa e que envolvem quer a participação em dias de município, quer a participação em abertura de certames, quer a participação em atividades promovidas por ordens profissionais, quer colóquios científicos ou cívicos realizados em universidades e por aí fora. Quanto às iniciativas da responsabilidade do próprio par como tal, como é sabido, elas circunscrevem-se quer aos projetos de deliberação para autorizar deslocações ao estrangeiro do Sr. Presidente da República, aí a iniciativa naturalmente cabe-me a mim, quer em relação a deliberações que têm a ver com o funcionamento do próprio Parlamento, por exemplo, a prorrogação do período normal de funcionamento para além do 15 de junho, quer a votos de pesar ou de saudação relativamente a personalidades ou iniciativas que convimos serem de uma importância tão consensual que faz sentido que seja o Presidente e não um grupo parlamentar por si só a apresentar os respectivos projetos. Vamos agora ao período mais interessante, que diz respeito à atividade do Parlamento como tal, que aqui considerarei nas funções habitualmente distinguidas entre a atividade legislativa e a atividade de fiscalização, acrescentando um tópico que me parece cada vez mais importante, relativo à atividade internacional do Parlamento português. Quanto à atividade legislativa, insisto que falo apenas em termos do conjunto do Parlamento. Dessa perspectiva, o que vale a pena relevar, na minha opinião, são aqueles 4 factos. O primeiro diz respeito ao elevado número de projetos de lei apresentados ao longo desta sessão legislativa. Em média, são apresentados mais de 50 projetos de lei em cada mês de trabalho. No total, até agora, foram apresentados 866 e ainda mais irão ser apresentados até ao fim técnico desta sessão legislativa. O segundo facto é que dos projetos de lei que foram aprovados e, portanto, convertidos em decretos ou em leis, a larga maioria tem origem numa iniciativa de um grupo parlamentar da oposição. O terceiro facto é que, no conjunto dos projetos legislativos, portanto, combinando ao mesmo tempo projetos de lei apresentados pelos grupos parlamentares e propostas de lei apresentados pelo Governo ou pelas Assembleias Legislativas Regionais, a maioria dos projetos aprovados tem origem nos grupos parlamentares
e, portanto, não se pode falar, do ponto de vista do Parlamento, numa governamentalização da nossa iniciativa legislativa. E o quarto facto é que a geometria das maiorias é naturalmente variável em função dos assuntos em causa e das áreas de políticas públicas também em causa. Um indicador que é aqui apresentado é este, que é interessante, é que 84% dos 73 decretos ou leis já aprovadas pela Assembleia da República foram aprovados com votos de mais do que um grupo parlamentar. E, portanto, só 16% é que não foram. A composição das maiorias é variável e já é um terreno em que eu não pretendo entrar, mas o ponto aqui a relevar é esta variabilidade das maiorias que determinam a aprovação de iniciativas legislativas nesta Câmara. Quando se fala ali de 73 decretos, quer-se dizer o seguinte: até à promulgação e à publicação, a lei da Assembleia da República não se chama tecnicamente lei, mas chama-se decreto. Portanto, os 73 significam as 56 leis aprovadas e já promulgadas e já publicadas e os 17 decretos que já foram aprovados na Assembleia, que estão agora no processo de caminho para a promulgação ou de promulgação. Queria também chamar a atenção para que, em sentido lato, a atividade legislativa da Assembleia da República não se destina apenas à aprovação de leis, inclui também a aprovação de resoluções. Uma parte considerável dessas resoluções são recomendações ao Governo, são recomendações do plenário da Assembleia da República ao Governo. Podem verificar que nesta sessão legislativa e até o momento foram apresentados 844 projetos de resolução, para além de projetos incidindo sobre 2 temas específicos, a revisão constitucional e a revisão do regimento. Esta última já foi concluída, a revisão constitucional vai avançar agora na segunda sessão legislativa, depois de realizada a leitura e comentário de todas as propostas apresentadas, vai avançar para a fase da apreciação e votação dessas propostas. Como todos vós que estáis aqui habitualmente às sextas-feiras sabeis, nós também exprimimos a nossa opinião ou pronúncia política através de votos e foram cerca de 300 os votos aprovados até ao momento na Assembleia da República. Passando agora à segunda grande dimensão do trabalho parlamentar, que é a atividade de fiscalização. A Assembleia da República é o órgão perante o qual o Governo responde politicamente e fiscaliza não só os atos do Governo, como também os atos da administração do Estado. Para isso, dispomos de um conjunto bastante alargado de instrumentos de fiscalização. Estão aqui assinalados 3 números interessantes que permitem dar conta da dimensão da utilização dos principais instrumentos de fiscalização do Governo. Assim, ao longo desta sessão legislativa e até o momento, realizaram-se 223 debates em plenário, debates com o Primeiro-Ministro, debates europeus com o Primeiro-Ministro ou com membros do Governo, debates setoriais com os ministros, debates de moções de censura, debates de interpelações, debates de atualidade, debates de urgência, debates temáticos e por aí fora. E, portanto, foram realizados 223 debates em plenário ao longo destes 17 meses que levamos. Foram realizadas 283 audições de membros do Governo, geralmente ministros, em comissão, para perceber a intensidade deste instrumento de fiscalização. Basta pensar no seguinte: se nós considerarmos as semanas parlamentares
retirando os dias de fins de semana, sábado e domingo, e o dia de contacto com o eleitorado no respectivo círculo eleitoral, que é segunda-feira, e, portanto, se considerarmos semanas parlamentares de 4 dias de trabalho em Lisboa, aqui nesta sede, isto significa que, em média, em cada dia compareceu para audição em comissão parlamentar um ministro ou ministra do Governo. E também no que diz respeito às atividades de fiscalização e acompanhamento de outras entidades da administração pública, foram realizadas até o momento 571 audições em comissão parlamentar. Outro instrumento de fiscalização igualmente importante é aquele relativo às perguntas, pelas quais os deputados e deputadas colocam questões aos membros do Governo, ou requerimentos, que são os pedidos de documentação, de dados ou de outro material relevante que os deputados dirigem ao Governo e à Administração. Até este momento foram formuladas 1.868 perguntas, que obtiveram também até ao momento uma taxa de resposta de 86%. É natural que ela suba, porque em alguns casos, em vários casos, os prazos de resposta ainda estão a contar e, portanto, ainda as respostas que ainda não se obtiveram podem vir a ser obtidas dentro do prazo regimental de resposta. Em relação aos 145 requerimentos apresentados, a taxa de resposta até o momento situa-se nos 72%. Um elemento importante numa democracia representativa como a portuguesa é o envolvimento com a sociedade civil, o envolvimento com os cidadãos, que se faz de várias maneiras, uma no âmbito do nosso processo político e legislativo. Estão ali 2 exemplos: as petições que os cidadãos dirigem ao Parlamento e que, se tiverem um mínimo de 7.500 assinaturas, são obrigatoriamente discutidas em plenário. Nós temos feito um esforço para agendar e apreciar em plenário essas petições e temos seguido a regra de, sempre que possível, não haver nenhum agendamento quinzenal que não inclua agendamento de petições em plenário. E também há que referir as iniciativas legislativas de cidadãos. Foram apresentadas 2 nesta sessão legislativa e uma, que é a Lei de Valorização do Politécnico, assim chamada, o respectivo processo foi concluído e a lei está aprovada e publicada. Uma segunda forma de envolvimento com os cidadãos é do ponto de vista da pedagogia cívica ou da educação para a cidadania. Aí o grande instrumento que o Parlamento português tem é o Parlamento dos Jovens. Realizaram-se 2 edições ao longo desta sessão legislativa, quer com escolas do ensino básico, quer com escolas do ensino secundário, e é útil e merecido assinalar que o número de escolas que têm participado tem crescido, de tal forma que em 2023 superamos as 1.000 escolas participantes no Parlamento dos Jovens. Uma terceira dimensão é a dimensão comunicacional, que se faz quer através de Vossas Excelências, as senhoras e os senhores jornalistas e os órgãos de comunicação social, quer de instrumentos de comunicação institucional, designadamente por via eletrónica, informação dos serviços, a minha própria conta do Twitter e o sítio eletrónico da Assembleia. Não sei se vos impressiona, a mim impressiona o facto de, ao longo desta sessão legislativa, terem ultrapassado os 4 milhões o número de consultas ao sítio eletrónico da Assembleia da República. Prova de que estas várias formas de comunicação com os cidadãos são complementares e convergentes entre si. E uma quarta dimensão é chamando as pessoas ao Parlamento, quer através dos dias abertos, era tradicional
e é sempre muito expressivo fazer-se isso no dia 25 de Abril, em que durante a tarde o Parlamento está aberto a quem quiser visitá-lo e são milhares as pessoas que o visitam. A partir do ano passado nós alargamos também esse tempo aberto ao dia 5 de outubro e a reação das pessoas também foi na ordem dos milhares de visitas. E depois são os diferentes colóquios com lançamentos de edições, exposições, seja nossas, seja de entidades externas, designadamente municipais ou intermunicipais, que realizam atividades de promoção dos seus territórios aqui na Assembleia da República e outros. Finalmente, a atividade internacional, que é cada vez mais, como verão, uma dimensão importante na vida dos parlamentos, pelo menos dos parlamentos europeus. Considerarei apenas duas faces desta atividade internacional. A primeira relativa à cooperação com outros parlamentos e a segunda à participação em eventos internacionais que mobilizam parlamentos. Quanto à cooperação parlamentar, nós temos em vigor, em atividade, 59 grupos parlamentares de amizade, com 59 outros países, e além disso temos 2 grupos temáticos, um sobre população e desenvolvimento, outro de cooperação com a Unesco. Temos protocolos de cooperação em curso, os programas trienais para 2023 em diante foram renovados, aqueles que tinham que ser. Temos protocolos de cooperação em curso com todos os países de língua portuguesa de África e Timor-Leste. Não tínhamos um memorando de entendimento interparlamentar com o Congresso do Brasil. Essa falha foi superada nesta sessão legislativa, tendo sido assinado aqui em Lisboa, no passado mês de junho, se não me falha a memória, o protocolo de cooperação com a Câmara dos Deputados do Brasil. E, portanto, hoje temos protocolos de cooperação com todos os países de língua portuguesa. No caso particular de Espanha, o figurino da cooperação interparlamentar é mais amplo do que a figura do Grupo Parlamentar de Amizade. Nós temos um fórum parlamentar que reúne regularmente. A última reunião foi em outubro passado na cidade de Braga. E depois das minhas próprias deslocações, parlamentos estrangeiros a convite destes procuram inscrever-se neste propósito de intensificar a cooperação interparlamentar. Nesta sessão legislativa, visitei a convite dos meus homólogos os parlamentos de Espanha, França, Reino Unido e Suécia na Europa e Japão fora da Europa. Quanto à participação em organizações e eventos internacionais, é uma área que eu queria e tenho procurado valorizar, incluindo do ponto de vista da comunicação pública, porque me vou apercebendo que ainda é demasiado escasso o conhecimento público sobre o protagonismo que o Parlamento e os parlamentares portugueses têm no âmbito internacional. Por exemplo, é português o atual presidente da União Interparlamentar, é portuguesa uma das vice-presidentes do Conselho da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, é português o presidente emérito da Associação Parlamentar do Mediterrâneo e os parlamentares portugueses hoje ocupam posições de destaque à frente de redes, à frente de comissões, à frente de relatórios, produzindo relatórios para várias assembleias parlamentares internacionais. Começam por ter a descrição das 8 delegações que nós temos, a organizações parlamentares internacionais, e depois há uma referência às deslocações a reuniões internacionais de alto nível, isto é, aquelas em que o Parlamento português se fez representar pelo seu presidente ou pelos vice-presidentes ou o presidente de comissão em representação do primeiro. Foi a reunião de alto nível dos presidentes dos parlamentos dos Estados-membros da NATO,
a conferência global realizada pela presidência espanhola envolvendo os presidentes dos parlamentos da União Europeia, a reunião dos presidentes dos parlamentos ibero-americanos, a conferência dos presidentes dos parlamentos da União Europeia, a sessão plenária da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que está, aliás, neste momento a decorrer, e a Plataforma Internacional para a Crimeia, que tem também uma cimeira, isto é, uma reunião de alto nível. E, finalmente, listo os eventos internacionais organizados aqui na Assembleia da República, desde a reunião de rede de jovens parlamentares da CPLP até à Conferência sobre Literacia Digital, que desafios coloca à democracia, que nós organizamos com outros parlamentos da União Europeia. Um pequeno resumo, ainda do ponto de vista da Assembleia como um todo. Julgo que podemos valorizar estes elementos, a importância do trabalho em plenário, mas também do trabalho que se faz em comissão parlamentar, o dinamismo das iniciativas legislativas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares e deputados, a variedade dos instrumentos disponíveis para a fiscalização do Governo. Aliás, basta pensar que todos estes instrumentos podem ser utilizados potestativamente, isto é, cada grupo parlamentar tem o direito de usá-los mesmo não precisando da concordância da maioria dos membros de uma comissão parlamentar, e em relação a todos esses instrumentos potestativos, nenhum deles foi usado na sua plenitude pelo conjunto das forças políticas. Quanto ao envolvimento dos cidadãos, julgo que também fica claro as várias iniciativas em vários planos que se destinam a incentivar esse envolvimento e creio que o protagonismo que Portugal tem na cena europeia e internacional também se declina ao nível do Parlamento. Estou agora disponível para as questões que queiram colocar. Estava à espera e se teve que intervir mais do que aquilo que era esperado. Queria também perguntar-lhe, eu creio que esta é a primeira vez que se apresenta um relatório de atividade parlamentar numa conferência de imprensa, se é a necessidade de mostrar ao cidadão aquilo que se faz no Parlamento, o trabalho do Parlamento. A resposta à sua segunda pergunta é sim. Nós temos, até como instância de fiscalização de outros, devemos prestar contas e uma das maneiras de prestar contas e comunicar com os cidadãos é através justamente da comunicação social e de iniciativas como esta. Em relação ao balanço que faço da minha própria presidência ao longo deste ano e meio, eu julgo que ela decorreu muito tranquilamente. Tudo o que fiz e o que deixei de fazer estava claro para todos desde o meu discurso inaugural, desde o discurso que realizei logo após ser eleito, e assim cumpri. Portanto, procurei exercer uma presidência, como então prometi, contida, nunca utilizando todos os instrumentos que o regimento me concede, imparcial, não tomando partido nos debates, tomando partido pelo conjunto do Parlamento, e aglutinadora, tentando reunir as forças políticas em torno do que então chamei o chão comum da democracia. É um chão comum em que cabem todas as opiniões políticas, em que podem estar representadas todas as correntes políticas, em que a palavra é totalmente livre e que a única coisa que deve estar arredado é mesmo o discurso de ódio. Santos Silva, bom dia. Partindo da resposta que acabou de dar, pergunto-lhe se ao longo desta sessão legislativa, se o relacionamento com o Partido Chega foi o maior desafio que teve enquanto Presidente do Parlamento. Não, o meu maior desafio foi cumprir
o que o regimento me atribui, portanto, as competências que a Constituição e o regimento me atribuem, e que são competências muito importantes, para cujo exercício é preciso muita ponderação e sentido de equilíbrio, e também procurar corresponder às expectativas que foram em mim depositadas quando fui eleito. Eu fui eleito, se não me falha a memória, com 156 votos, presumindo, o que me permite presumir, que nesses 156 votos estivessem todos os 120 votos do grupo parlamentar que me propôs. Isso significa que 1 em cada 3 dos restantes deputados votou em mim, e eu procurei ao longo deste ano e meio corresponder às expectativas legítimas de quem me escolheu a mim para presidir a Assembleia. Eu não faço... Não alinho as minhas ações ou reações em função dos grupos parlamentares. Eu alinho as minhas ações ou reações em função dos meus deveres regimentais. Dou 2 exemplos. O regimento determina que eu não devo aceitar projetos ou propostas de lei que sejam inconstitucionais. Eu faço em relação às iniciativas que considero flagrantemente inconstitucionais, e filo ao longo desta sessão legislativa às iniciativas que foram apresentadas por 3 grupos parlamentares. 2 deles recorreram para o plenário, que me deu razão, mas, portanto, não é por provir do grupo A, do grupo B ou do grupo C que a iniciativa é ou não admitida através da sua conformidade com o texto constitucional. O segundo exemplo é em relação aos poderes que o regimento me dá para manter a ordem e a disciplina nos trabalhos e para advertir ou mesmo fazer cessar intervenções que envolvam ofensa grave ou injúria. Não utilizei todos os poderes que o regimento me dá nesta circunstância. Tenho-me limitado a fazer advertências, às vezes em termos bastante firmes, quando me parece que o conteúdo das ofensas e injúrias exige da parte de quem preside a Assembleia essa firmeza, mas, mais uma vez, faço em função do conteúdo das intervenções e não de quem intervém. Senhor jornalista. As minhas questões, a primeira é mais relacionada com o atual quadro de maioria absoluta e do papel do Parlamento num quadro de maioria absoluta. Isto porque muitas vezes o debate parece mais determinante quando é centrado entre o Governo e, neste caso, a Presidência da República, que, como se sabe, é uma outra legitimidade que parte de uma outra maioria dos portugueses. E também traduz-se mesmo no caso de ter havido um debate do Estado da Nação no dia 20 e de um debate do Conselho de Estado no dia 21, parecendo que o Conselho de Estado é uma espécie de fórum complementar de debate e discussão do próprio debate do Estado da Nação na Assembleia da República. Portanto, é o papel do Parlamento num quadro de maioria absoluta, em que há um Governo e há um Presidente da República proveniente de outra maioria. Depois, também houve, a nível internacional, algumas diligências já com o Presidente de Angola para assistir ao 50º aniversário de 25 de Abril. Eu pergunto como é que como o Sr. Presidente da Assembleia da República está a preparar esse momento com os chefes de Estado estrangeiros às tantas de países africanos, isso, de expressão portuguesa, e se isso tem um consenso mínimo, por exemplo, nas forças políticas. Começando pela primeira pergunta, a minha resposta é muito simples. À luz da Constituição, o Governo responde politicamente perante o Parlamento. Como Presidente do Parlamento, é minha obrigação assegurar que essa resposta do Governo é tempestiva, que o Governo responde politicamente perante a Assembleia da República sempre que a Assembleia da República o entende, designadamente através dos debates regulares nos diferentes formatos,
e garantir que todos os direitos de fiscalização que pertencem a cada deputado individualmente considerado e a cada grupo parlamentar são exercidos livremente, quer por esse deputado ou deputada, quer por esse grupo parlamentar. E noto, regressando agora à minha apresentação, que essas duas faces da fiscalização parlamentar do Governo foram intensamente utilizadas, são ambas visíveis no trabalho ao longo desta sessão legislativa. Insisto, nem sequer os direitos potestativos de cada grupo parlamentar de oposição, é natural que o grupo parlamentar da maioria não precise utilizar direitos potestativos, mas nem os direitos potestativos de qualquer grupo parlamentar da oposição tiveram de ser plenamente, totalmente utilizados. O direito de apresentar moções de censura, de fazer interpelações, de marcar debates de urgência, de chamar membros do Governo à Comissão. Os grupos parlamentares não tiveram que utilizar na plenitude os seus direitos potestativos, porque o trabalho de fiscalização que compete ao Parlamento pôde fazer-se sem a necessidade de recorrer a esse recurso de última instância, para falar assim. Como se verificou, e é com agrado que eu registro, foi possível, ao longo desta sessão legislativa, rever o regimento da Assembleia da República, e esse processo foi muito longo para que pudesse ser muito amadurecido e para que os consensos desejáveis pudessem ser encontrados, e daí resultou um novo regimento que foi aprovado na Assembleia da República no seu plenário sem votos contra e apenas com a abstenção de um dos grupos parlamentares, e tem como resultado em matéria de fiscalização uma fiscalização mais apertada, desde logo ao Primeiro-Ministro. Utilizo a expressão fiscalização mais apertada ao Primeiro-Ministro em sentido puramente neutro, técnico. O Parlamento português só tem uma Câmara, é um Parlamento unicameral, e, portanto, é perante este Parlamento unicameral que o Governo responde politicamente e, como digo, nós temos tido uma relação com esse outro órgão de soberania exatamente conforme ao que determina a Constituição. A Conferência de Líderes tem sido sempre muito disponível quando o Governo indica que precisa de aprovar esta ou aquela, precisa que seja apreciada esta ou aquela proposta de lei, às vezes com algum sentido de urgência. Nunca vi na Conferência de Líderes haver qualquer oposição a que o Governo tenha atempadamente as suas iniciativas, as suas propostas de lei ou a resolução devidamente apreciadas no plenário, por um lado, e por outro lado, o Parlamento tem fiscalizado os atos do Governo e da Administração sempre que entende que isso é necessário. Quanto à sua segunda pergunta, nós estamos a preparar as nossas próprias comemorações do 25 de Abril. Para nós, as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril têm dois aspectos que particularmente valorizamos. Primeiro, são celebrações da Constituição de 1976, cujos 50 anos ocorrerão em 2026, e segundo, são naturalmente muito viradas para a componente eleitoral, política e partidária de uma democracia, porque é disso que aqui tratamos. A Comissão Organizadora é constituída por representantes de todos os grupos parlamentares e de deputados únicos, e temos chegado a consenso na estrutura dessas comemorações, que eu tenciono, aliás, apresentar noutra conferência de imprensa no próximo mês de setembro. É natural que, tratando-se no 25 de Abril de 2024, da comemoração dos 50 anos
da Revolução Democrática e estando em Portugal por razões históricas, democratização e descolonização estreitamente associadas, é natural, dizia, que os 50 anos do 25 de Abril de 1974 possam ter também o concurso, a presença, que muito nos honrará como país, de representantes ao mais alto nível das novas nações que se tornaram independentes em razão da sua luta pela libertação, mas também em razão da democratização de Portugal. O Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro e demais membros da Comissão Nacional para as Comemorações, incluindo eu próprio, temos consciência do valor que essa presença trará, quanto à forma como a Assembleia da República participará nesse contexto. Eu já comuniquei à Conferência de Líderes este propósito geral e pedi a todos os líderes parlamentares que refletissem sobre a maneira como a Assembleia da República se pode associar. Espero que depois de umas bem merecidas férias, todos eles venham com ideias frescas, úteis e imaginativas sobre a forma como a Assembleia da República se pode associar a essa parte das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que pode envolver, e de certo envolverá também, a prestigiosa presença de chefes de Estado dos países independentes de África e da Ásia. Vou insistir numa pergunta que já foi feita, mas talvez de outra forma. Há dois dados na sua intervenção de há pouco, há dois dados que me saltaram à vista. Disse, de acordo com aquilo que eu entendi, que 16% das iniciativas que foram aprovadas foram aprovadas por um único grupo parlamentar. Todas as outras, portanto, uma larga maioria, foi aprovada por mais do que um grupo parlamentar. E também disse que nenhum dos instrumentos putestativos foi utilizado na sua plenitude por nenhuma força partidária. Isto dá a ideia de que a maioria absoluta do PS é dialogante e que houve, de facto, isso foi bastante nítido nesta sessão legislativa. Mas os partidos não concordam com esta análise. Portanto, eu gostaria, isto foi muito evidente, por exemplo, nas audições dos partidos por parte do Sr. Presidente da República. Esta foi uma das maiores críticas, portanto, que a maioria absoluta não foi dialogante nesta sessão legislativa. Não concorda com os partidos, portanto. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não faço uma intervenção neste contexto num registro partidário, nem a favor do partido A, nem a favor do partido B ou contra o partido C. Indico dados que caracterizam o conjunto da atividade do Parlamento. Nesse indicador em concreto, o que eu valorizo e assinalo é a variabilidade, repito, das maiorias que se constituem em função das áreas de políticas públicas ou dos assuntos em concreto, o que, aliás, é uma característica da democracia portuguesa. Todos nós sabemos que em áreas chamadas de soberania, nas áreas da defesa nacional, nas áreas da política externa, na área da política europeia, em muita da área que tem a ver com a justiça e com o regime de liberdade, direitos, liberdades e garantias, a tradição portuguesa é a tradição de um consenso bastante lato. E, na minha opinião, essa é uma boa tradição da democracia portuguesa. Portanto, às vezes isto depende das áreas de políticas públicas que nós estamos a considerar. De outras vezes depende dos assuntos específicos. O número é este. Há outros, mas este, em 84%, das iniciativas legislativas, venham elas do Governo, das Assembleias Legislativas Regionais ou dos grupos parlamentares, que nós apreciamos e aprovamos ao longo desta sessão legislatura, em 84% houve votos favoráveis de mais do que um grupo parlamentar. E depois há outras iniciativas em que há voto favorável de um só grupo parlamentar, mas abstenções de outros grupos parlamentares. E são muito poucas as iniciativas que contam com o voto favorável de um grupo parlamentar e o voto contra de todos os restantes grupos parlamentares. Este é o facto.
cada um interpretá-lo-á de qualquer maneira. Eu, portanto, posso dizer que isto prova que a maioria do momento dialoga com a oposição e absorve iniciativas da oposição, como posso dizer, sim, isso é verdade, mas nas iniciativas que eram realmente importantes, a minha proposta não passou. Portanto, os dados têm diferentes leituras consoante o ponto de vista. O meu ponto de vista daqui é o conjunto dos 230 deputados. Bom dia. Eu queria voltar ao tema, às vezes um pouco incómodo, do Chega. Decidiu que os representantes do grupo parlamentar não iriam acompanhá-lo nas viagens que faria a outros parlamentos. Eu gostaria de saber, decidiu isso, na altura comprometeu-se com alguma data ou algum episódio que possa acontecer de mudança de comportamento para rever essa sua decisão? E queria também saber, na questão da admissão de iniciativas, quando o Presidente da Assembleia da República tem dúvidas, normalmente tem questionado a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e esses pedidos normalmente são alvo de algum debate entre os deputados que consideram que não devem ter uma função como aquela que têm na prática os juízes do Tribunal Constitucional, decidindo se um texto contém ou não inconstitucionalidades. E há pouco disse que tem recusado aqueles que são flagrantemente inconstitucionais. A verdade é que tem havido admissão de textos que depois, com algumas normas que têm chegado ao Tribunal Constitucional e que têm sido declaradas, lá está, inconstitucionais. Aquilo que eu gostaria de saber é se pretende continuar a recorrer à Comissão ou se terá ou ficará para si predominantemente essa análise. Obrigada. Muito obrigado. Em relação à primeira pergunta, queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, pessoalmente não acredito em penas perpétuas. Eu constatei um facto que aliás muito me indignou, como é público e notório quem quer que tenha visto em direto, indiferido, a minha reação no momento. Verifiquei no dia 25 de abril de 2023 que um grupo parlamentar pateava, estava em pé ao longo da intervenção de um chefe de Estado estrangeiro de um país irmão de Portugal que estava na Assembleia da República a convite da própria Assembleia da República e que exibia cartazes insultuosos da pessoa desse chefe de Estado e, por dedução lógica, do país que ele ali estava a representar. E que fazia isso na presença do Presidente da República Portuguesa, do Presidente da Assembleia da República Portuguesa, do Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, dos chefes militares, dos presidentes dos Supremos Tribunais, do corpo diplomático. E considerei que isso era uma ação indigna. E que, portanto, não me dava a mim a garantia de que em deslocações ao estrangeiro que envolvessem contacto com Presidente, com chefe de Estado, com chefe de Governo ou com Ministro de Negócios Estrangeiros, esse grupo parlamentar pudesse representar o país tendo em conta a tradição de educação, cortesia e respeito que caracteriza Portugal e a política externa portuguesa. Porque é que são essas três figuras a que estão em causa, chefe de Estado, chefe de Governo ou Ministro dos Negócios Estrangeiros? Porque, à luz do direito internacional, são elas cuja assinatura responsabiliza o seu próprio país. E, portanto, tirei uma dedução muito simples que tenho seguido. Não se trata de delegações parlamentares. As delegações parlamentares são constituídas à luz do nosso regimento e das leis aplicáveis, segundo o método de onde, o que significa, aliás, que nas 8 delegações parlamentares que existem, aquelas diferentes assembleias que eu há pouco referi, a composição é determinada pela composição da Assembleia e, portanto, os seus membros são ou do PS ou do PSD.
Portanto, não se trata das delegações parlamentares, não se trata de não me acompanharem, quaisquer que sejam os deputados, em deslocações que eu faça a parlamentos homólogos, a parlamentos a convite de homólogos. Trata-se apenas de assegurar que o que aconteceu no dia 25 de abril de 2022 aqui e que em muito desprestigiou o nosso país, no meu entendimento, não acontece, pelo menos, sob a minha tutela, sob a minha cumplicidade. Vamos ver como é que as coisas evoluem, todos nós evoluímos. Notei, aliás, que um cartaz que estava a ser exibido, vários cartazes que estavam a ser exibidos publicamente num corredor da Assembleia, que tinham a minha cara e depois uma cruz em cima dela, sugerindo até eliminação física, já foram retirados. Portanto, vamos ver como o cumprimento de regras mínimas de convivência democrática se vai fazendo. Vamos todos aprendendo uns com os outros, já sabem como eu sou e atuo, portanto, é fácil irmos adequando os nossos comportamentos. Quanto à sua segunda questão, que é muito pertinente, tanto como à primeira, naturalmente, permita-me que seja um pouco demorado na resposta. A Constituição diz expressamente num seu artigo que não devem ser apreciadas propostas, iniciativas que impliquem aumento da despesa pública ou diminuição da receita pública para além do que está previsto no orçamento num determinado ano orçamental. É a chamada norma travão. E eu propus na Conferência de Líderes, e nem todos concordaram, que nós seguíssemos à letra essa disposição constitucional e, portanto, tenho feito o esforço para que todas as iniciativas de grupos parlamentares respeitem a norma travão da Constituição. No início tive que devolver algumas que não respeitavam, mas agora esse nosso método é unanimemente seguido. Depois, o regimento diz que o Presidente da Assembleia não pode admitir propostas inconstitucionais. E tem havido um debate, um processo de reflexão ao longo das legislaturas sobre o alcance dessa norma. Já presidentes anteriores estabilizaram numa interpretação segundo a qual dúvidas de inconstitucionalidade que possam ser sanadas ao longo do processo legislativo não são razão bastante para o Presidente ou a Presidente recusar a admissão sequer da iniciativa em causa e que esse preceito regimental deve ser utilizado com muita parcimónia, devendo o Presidente ou a Presidente do Parlamento recusar a admissão apenas de iniciativas que sejam manifestamente inconstitucionais e cuja inconstitucionalidade tenha a ver com o núcleo duro dessas iniciativas. E é esse critério que eu tenho usado. Eu não tenho recorrido à primeira comissão para pedir parecer, exatamente porque a primeira comissão analisa quando a minha decisão é objeto de recurso. Quando a minha decisão de não admissão é objeto de recurso, o recurso é analisado na primeira comissão. E, portanto, eu tenho usado a primeira comissão exatamente como essa instância de recurso e assumido a responsabilidade plena da minha decisão de aprovar, admitir ou não iniciativas em função da sua conformidade evidente da sua conformidade com a Constituição. Muito obrigado e muito bom dia, e se for caso disso, muito boas férias.